Vamos lá, pessoal, é muito importante lembrar, saber, que eu entrego um requerimento no cartório de imóveis, juntamente com vários documentos organizados e, principalmente, obrigatoriamente, uma escritura pública de uso capião. Obrigatoriamente eu sou obrigado, né, eu ficou redundante, né, mas eu sou obrigado a ter uma escritura pública de uso capião para fazer esse procedimento extrajudicial, para fazer o uso capião extrajudicial. Engraçado, quando o cartório de imóveis competente para registrar a escritura pública que foi feita pelo tabelião se nega a registrar, qual que é um ponto importante que nós temos que falar? Ele tem que fundamentar isso. E isso é fundamentado através da escritura pública. Ou melhor, isso é fundamentado através do que foi feito na escritura pública em relação aos documentos, e isso tudo é esclarecido na nota devolutiva. A nota devolutiva, não é a escritura pública, a nota devolutiva. A nota devolutiva é o quê? A resposta de fato da negativa do registro de uso capião. O porquê o cartório negou o registro. É a nota devolutiva que vai trazer isso. O cartório, toda vez o cartório de imóveis que for negar um registro ou uma averbação, ele tem que entregar isso de forma fundamentada. Tem um princípio que o cartório tem que seguir, que é o da fundamentação. Então, de fato, quando eu falo da nota devolutiva, a nota devolutiva é o quê? A resposta do cartório. Então, eu entrego uma nota devolutiva, a resposta do cartório, e o cartório, eu vou fundamentar o porquê eu não registrei. O professor, eu presto serviço para cartório. O escritório advoga hoje, eu acredito que para uns 31 cartórios no Brasil. 29 cartórios. 2 cartórios, faleceu. 29 cartórios hoje no Brasil. E nós prestamos muito esse serviço. Quando a nota devolutiva ela tem que ser muito bem fundamentada, que a outra parte está questionando muito, e pode gerar uma suscitação de dúvida inversa, quem faz é o escritório, que é um escritório do cartório, que presta serviço para o cartório. Então essa nota devolutiva muitas vezes é feita pelo próprio escrevente do registro de imóveis ou pelo jurídico, né, terceirizado ou não. A nota devolutiva ou nota de exigência é um nome dado também, tá? Nota de exigência é o documento escrito através do qual o oficial do registro de imóveis expõe todos os motivos pelo qual não pode registrar ou averbar. Então, ele fundamenta. Então, isso é importante. Às vezes, a nota devolutiva, gente, serve como uma orientação técnica, que vai facilitar a adequação do título. O título é o registro. A nota devolutiva aparece exigências, né? Cumprimento de requisitos exigidos por lei, e a ausência de dados no título e não apreciação de algum documento obrigatório no ato da apresentação do título são principais causas que motiva a elaboração de uma nota devolutiva. Por isso esse nome, nota devolutiva ou nota de exigência. De fato, podemos conceituar que a nota devolutiva de uso capião ou qualquer outro pedido de registro, ela acontece quando alguma pendência documental, alguma pendência de fundamentação na documentação analisada e que precise que sejam, de fato, precisa que seja apresentado outros documentos, correções, retificações, documentos complementares. Então, essa é a principal função. Quando nós falamos de nota devolutiva, o texto da nota devolutiva, eu sempre falo para os meus alunos, até os cursos que eu dou dentro do cartório, ele deve ser claro, bem esclarecedor, acompanhado de fundamento legal ou normativa. Tudo deve ser bem explicado e valorizar o texto também, inteligível, né? Objetivo, preciso, sem exageros. De fato, o prazo para a nota devolutiva, existe um questionamento, mas quando você dá entrada em um documento, o cartório tem prazo, o cartório de imóveis, legal, para proceder o exame e o registro, e para devolver o título com nota devolutiva, de exigências, né, a ND. O prazo é limitado a 30 dias. Dentro desse prazo, a nota devolutiva, em mãos, o interessado pode requerer a suscitação de dúvida ou dúvida inversa, tá? Isso é importante. A pergunta, o que tem que fazer, professor Júlio, o que é necessário fazer para conseguir o registro no cartório de imóveis? Em regra, é entregar o requerimento bem fundamentado e todos os documentos exigidos, né? Essa é a ideia para que a gente tenha sucesso nesse registro, nessa averbação. Nós estamos falando do cartório de imóveis. O cartório de imóveis ele pode aceitar ou não. As exigências ao registrar o imóvel no cartório de imóveis, a nota devolutiva, a suscitação de dúvida, tudo isso
é um procedimento regulamentado pelas normas da corregedoria, pela Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Os procedimentos para registrar o imóvel no competente cartório de imóveis ou qualquer documento, escritura pública de inventário, escritura pública de divórcio, compartilha de bens, tudo isso tem que respeitar os requisitos exigidos pelo cartório. Os procedimentos antecedentes ao registro, depois de uma árdua procura para localizar o imóvel dentro do cartório, o cartório vai analisar se tem todos os requisitos, a escritura pública, documentos, recolher o tributo, tudo isso vai ser analisado. Para que uma pessoa possa ser considerada proprietária do imóvel, ela terá que registrar o título aquisitivo no cartório de imóveis, ou comprando uma propriedade, ou de forma originária, que é o uso capião. E importante também o orçamento para registro, né? Para saber o custo do registro da escritura do cartório, é só apresentar o título aquisitivo e através do valor fiscal de avaliação do ITBI. O cartório também emitirá um boleto dentro do sistema de controle de arrecadação de serventias extrajudiciais para o pagamento. Lembrando que o uso capião, se tem justiça gratuita, não paga registro, tá? A ideia é criar uma matrícula nova. Tem cartório que aplica o princípio da conservação das matrículas e aproveita a mesma matrícula. A nota devolutiva, então, ao apresentar o título aquisitivo para o registro do cartório, será entregue um protocolo de registro. Esse protocolo é o protocolo de atendimento, como se fosse uma senha, e nesse protocolo conterá o prazo de 15 dias para análise da documentação e possíveis exigências feitas pelo cartório por parte do escrevente responsável para liberar o registro ou averbação. A nota devolutiva ela acontece quando não há uma pendência de fato, ou melhor, a nota devolutiva vai ocorrer quando há uma pendência. Eu estou tentando lembrar um caso de uma nota devolutiva, mas eu lembrei. Na verdade, o cartório usou um copia e cola, e eu provei que eu tinha entregado já o documento que estava dentro dos documentos, e o cartório liberou o registro. Por isso eu confundi aqui, porque eu estava pensando nisso. De fato, gente, o cartório muitas vezes também, então você tem que analisar se a nota devolutiva ela tem, de fato, critérios para que possa existir, né? Senão, muitas vezes você já entregou o documento, acontece. Então, a nota devolutiva ela acontece quando há um pedido de pendência documental, pendência de fundamento também, pode ser, não tem fundamento na lei. Então, se não tem, né, se não tem nada a corrigir, não tem um pagamento a ser feito, não tem que ter nota devolutiva. Caso haja exigências através da nota devolutiva, o título será entregue para o cumprimento das exigências, porém, se for reapresentado após 30 dias do ingresso inicial do título do cartório, então o protocolo será cancelado, tá? Há algumas exceções, como por exemplo no caso de situação de dúvida, indisponibilidade de bens, entre outros, onde o prazo será prorrogado. Após cumprir todas as exigências constantes na nota devolutiva, então o cartório seguirá para a conclusão do registro no prazo previsto. Há muitas polêmicas, transtornos, insatisfações, né? Esse tema é um tema polêmico. Não são raros os casos onde as pessoas reclamam, advogados reclamam dos procedimentos dos cartórios, contestam, né, as várias exigências e muita demora para a finalização do registro de um imóvel, registro de uma sentença de usucapião, de uma escritura pública de usucapião, porque a sentença de usucapião também tem que levar registro. E a maior reclamação na questão da quantidade de notas devolutivas emitidas no processo de registro, as pessoas reclamam, né, dizendo porque o cartório não analisa toda a documentação e faz uma só nota devolutiva com as exigências definitivas. Eu não sei se você já reparou, você pega uma nota devolutiva e cumpre aquela nota devolutiva, você entrega aquele documento que está faltando, aí o cartório vem com outra, né? É porque são analisados por escreventes diferentes, isso acontece muito. Já recebi várias notas devolutivas, mas ainda estou aguardando, né, se haverá alguma ou não. Isso acontece com todo mundo, é uma realidade, tá? Então é importante analisar. Suscitação de dúvida é o recurso na nota devolutiva, você não concorda, esse é um recurso administrativo, vou chamar de administrativo, que vai ser julgado. Ao apresentar o título aquisitivo para o registro, a pessoa recebe um protocolo com uma remuneração. De fato, o cartório você paga a taxa, em regra você paga a taxa de uso, se não for registrado, você paga a taxa de uso do cartório. Essa nota devolutiva ela tem um número de protocolo, como se fosse uma numeração, de fato, e ao mesmo tempo haverá abertura do prazo da prenotação, que é de até 30 dias, ou seja, dentro do prazo haverá a preferência para o registro da escritura pública de usucapião é a mesma coisa, não podendo nenhuma outra ser protocolada. E havendo nota devolutiva, contudo, as exigências deverão ser cumpridas, sendo cumprida, resolveu. Se eu não concordo, eu vou fazer a suscitação de dúvida inversa,
essa situação de dúvida do inverso ela vai ser distribuída no site TJ, né? Então eu posso fazer isso, lembrando que a situação de dúvida, qual que é a diferença de uma para a outra? Ambas vamos ter uma revisão, só que uma passa pelo cartório, a outra vai direto no fórum. A situação de dúvida direto no cartório e a dúvida inversa direto no fórum. Então eu vou fazer isso, vou utilizar dessa forma. Então o sistema é bem tranquilo em relação ao registro, muitas reclamações, é uma realidade, mas de fato hoje o advogado também deixa a desejar, porque muitas vezes ele pede um registro faltando documentos, exigências, obrigatoriedade, é uma realidade, né? Então precisa tomar cuidado para analisar com calma. Tá bom? Agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima aula.